Não sabemos se é possível criar uma teoria de tudo, mas eu acho que não. E por que eu acho que não? Porque eu andei dando uma analisada em todas as contradições que a mecânica quântica tem com a relatividade geral e percebi que elas são completamente incompatíveis. Caso você queira saber onde estão essas contradições que eu analisei, é só acessar essa playlist aqui. Então, esse cara aqui é o Einstein. O Einstein foi quem desenvolveu a teoria da relatividade geral. Que, bom, ele viu que a teoria da gravidade do Newton tinha uns problemas. Ele corrigiu esses problemas e desenvolveu a teoria da relatividade geral. Só que o que acontece? Bem, a singularidade é só uma falha matemática. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou prosseguir, depois eu explico. Mas o que é uma singularidade? Bem, você pode obter uma singularidade com essa função de x, onde x é igual ao seno de π dividido por x. E você obtém uma divisão por zero. Isso é uma singularidade. E eu vou te explicar melhor como uma singularidade funciona. Que você está visualizando a singularidade e você consegue se aproximar cada vez mais do centro da singularidade. E perceba que quanto mais você se aproxima do centro da singularidade, mais você está chegando a zero. Mas cada vez que você se aproxima do centro da singularidade, você nunca chega a zero. Por mais que você se aproxime do centro da singularidade, ou seja, é infinito. Ou seja, é algo muito, muito pequeno. E por que isso acontece? Bom, a gente tem que ir pro cara que desenvolveu a teoria do Big Bang, o modelo do Big Bang. E esse cara aqui, esse padre. Qual é o nome mesmo? Eu sei que o nome dele é Padre Georges Lemaitre. O que ele fez? Como que ele desenvolveu o modelo do Big Bang? Ele pegou, se eu me lembro bem, as equações de campo de Einstein e reverteu essas equações de campo. E fazendo isso, ele conseguiu, como o universo, né, ele está se expandindo, né? A teoria do Big Bang, ela fala da expansão do universo e a expansão do universo ela já foi observada através do, se eu me lembro bem, de um telescópio, acho que foi o telescópio Hubble, que as galáxias elas foram vistas afastando umas das outras. E bom, foi Edwin Hubble que percebeu que se as galáxias estão se afastando umas das outras, então o universo está se expandindo. E se ele está se expandindo, ele era menor no passado. E eu não sei se foi isso que fez o Lemaitre reverter as equações de campo de Einstein para o passado, mas eu acho que foi. Mas de qualquer forma, quando ele fez isso, o universo ele começou a diminuir de tamanho. E ele fez isso até chegar em uma singularidade, que é exatamente o que eu acabei de explicar. É uma divisão por zero. E quando você tem uma divisão por zero na matemática, isso significa um erro. Então, isso mostra que a teoria da relatividade ela possui um erro, né? Que é essa divisão por zero chamada de singularidade.
E isso não acontece só no começo do universo, isso acontece também onde Deus fez a divisão por zero. Exatamente. No centro de um buraco negro. E é por isso que os físicos eles buscam uma teoria de tudo, que eu já expliquei no começo. Porque eu acho que é impossível uma teoria de tudo, porque ela é completamente incompatível com a mecânica quântica. Mas a questão é a seguinte: se existe um erro na teoria por causa de uma falha matemática, que é essa divisão por zero, então isso poderia ser explicado sem a matemática? Bom, você tem, né, uma hipótese. Mas vamos começar pelo buraco negro. Essa hipótese se chama radiação Hawking, né? Que é uma hipótese do Stephen Hawking, e ela diz que o buraco negro, né, ele diminui de tamanho, mas muito devagar. E quando ele está diminuindo de tamanho, né, obviamente se ele não tem nada que se aproxime do horizonte de eventos para ser atraído para o centro do buraco negro e fazer com que ele aumente de tamanho. Isso vai fazer com que o buraco negro ele diminua de tamanho. O que acontece no centro do buraco negro, segundo Hawking? O buraco negro ele acaba liberando uma partícula, né? Isso faz com que, obviamente, se nada, né, chegar perto o suficiente do horizonte de eventos para que o buraco negro aumente de tamanho. Se isso não acontecer, o buraco negro ele vai diminuir de tamanho cada vez mais. Quando ele faz isso, ele libera uma partícula em uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz, violando a teoria da relatividade. Mas por que isso não é um problema? Né? Porque as coisas realmente podem ir mais rápido que a luz. Eu estou falando tudo? Não, mas nesse caso é possível essa partícula que o buraco negro libera ir mais rápido do que a luz. Então, vai demorar muitos anos. Eu não lembro quantos são. Para esse buraco negro diminuir de tamanho suficiente até ele liberar toda essa informação. E para onde vai essa informação? Bom, o que eu acho é que a partícula, o buraco negro, ele pega aquela matéria, ele pega a matéria, ele, digamos assim, se alimenta daquela matéria e depois ele espelha aquela matéria, digamos assim, né? Bom, quando ele faz isso, então, tipo, eu imagino, obviamente por ser uma partícula você não vai conseguir ver, mas eu imagino o que acontece com essa informação, né? Se fosse, por exemplo, um tipo de partícula que fosse visível ou pudesse originar algum outro tipo de, sei lá, um sistema, algo do tipo mais complexo, eu acho que você conseguiria perceber isso. O que eu acho que acontece com os buracos negros é que quando eles, digamos assim, se alimentam, essas partículas elas são transformadas em partículas negras. E eu acho que essas partículas negras elas são a própria matéria escura. Eu acho que os buracos negros eles consomem a matéria que se aproxima do horizonte de eventos. E quando eles fazem isso, eles dividem essa matéria, modificam a estrutura dessa matéria e espelham essa matéria. É como quando você come alguma coisa e depois aquilo sai completamente diferente. Só que no caso dos buracos negros isso vira matéria escura e ocupa parte do universo.
Agora, vamos a um experimento mental. Imagine que ao longo do tempo tudo seja devorado por buracos negros. E eles não tenham mais nada para devorar. Aí eles começam a devorar uns aos outros. Aí você tem um único buraco negro. É só uma hipótese. Tipo, eu não faço nem ideia se isso realmente faz algum sentido. Mas imagine que no fim existe um único buraco negro. Ele não vai ter mais nada para consumir. Ele vai acabar expelindo todas essas partículas escuras. E o universo ele vai ficar completamente constituído de matéria escura. E essa matéria, ela não... outra hipótese, não pode se transformar em nada. Então, no futuro, o universo vai ser apenas matéria escura, ou seja, apenas escuridão total. Mas vamos lá. Voltando ao Big Bang, pelo fato dele ter esse problema, né, esse erro aí, essa singularidade, ele pode ser substituído por outro modelo. Bom, mas antes disso, antes de falar sobre isso, obviamente teria que ser um modelo que não existe singularidade. Vamos para Aristóteles. Por que Aristóteles? Porque foi Aristóteles que desenvolveu a lei da causalidade. O que essa lei diz? Que tudo tem uma causa, desde o começo do universo. Ou seja, eu sempre falo Big Bang por costume, porque é o modelo padrão. Mas pode ser qualquer outro modelo. Você tem o modelo de universo emergente, que o universo ele infla, né? Tem inflação. Que é diferente do Big Bang e que não tem uma singularidade. Você tem vários modelos cosmológicos. Só que o Big Bang ele é o modelo mais aceito. Então, o que essa lei diz? Essa lei diz que desde o começo de tudo, né, tudo teve uma causa. Ou seja, uma cadeia de causas e efeitos. Né? É só você imaginar tudo isso como uma mesa de... acho que é a mesa de bilhar que se fala. Onde você tem aqueles tacos, aquelas bolas de bilhar e você dá uma tacada. Imagine o começo do universo com uma tacada e uma bola e ela bate em outra bola e etc. E é tudo uma reação em cadeia. Se você pegar uma bola, faça isso. Pegue uma bola, quando você puder, é claro, em uma mesa de sinuca e dê uma tacada e faça ela acertar as outras bolas e veja as bolas acertando umas às outras. Isso é uma reação em cadeia. Então essa reação em cadeia ela foi causada desde o começo do universo. Quais são as implicações da lei da causalidade desse cara? As implicações elas são as seguintes, né? Que se tudo tem uma causa, obviamente a gente está falando da mecânica quântica, a gente não está falando do determinismo onde não existe aleatoriedade, não, a gente está falando da causalidade. Então, existem causas aleatórias? Sim, existem. Mas elas não fazem diferença nenhuma, não mudam a causalidade em nada. Essas causas aleatórias seriam as causas do mundo subatômico, as partículas. Elas não têm uma causa, por exemplo, para o movimento aleatório das partículas, digamos assim, mas elas sofrem o efeito da causalidade. Bom, em qual sentido? De que elas também fazem parte dessa cadeia de causas e efeitos desde o começo do universo. Não de que elas tenham uma causa, tipo, o que aconteceu antes dessa partícula não tem um antes. Então você não consegue prever o movimento dela, você não tem, digamos assim, a informação inicial como você teria, tipo, em escala macroscópica, né? Na física clássica, mecânica clássica, onde você, dadas as condições iniciais de algo, você pode prever todos os resultados. Na mecânica quântica não funciona assim. Mas mesmo não podendo prever, a causalidade continua funcionando. As partículas, elas também. Elas causam alguma coisa, tipo, né, que
o efeito, né? Elas são a causa do efeito de alguma coisa, que é a causa do efeito, que é a causa de outro efeito, e etc. Assim você tem uma causalidade. Então, qual foi a causalidade das partículas? Se você analisar uma partícula fundamental, você não encontra uma causa para o movimento dessa partícula. Mas a causa para a existência das partículas é o próprio começo do universo. O começo do universo é a causa da existência de tudo. Então aí você tem a lei da causalidade. E as aplicações da lei da causalidade, né, voltando aqui, elas são as seguintes. Bom, se a lei da causalidade existe, o livre-arbítrio não existe. Por quê? Porque para você fazer uma escolha livre, ela não pode ser causada. Você simplesmente faz essa escolha. Ou seja, ela não tem causa. Então você tem livre-arbítrio. Mas como tudo funciona através da causalidade, então o livre-arbítrio não existe. Bom, aí temos uma questão, né? Que é interessante. Existem, se eu lembro bem, teorias físicas que dizem que, né, certas teorias que dizem modelos de universos que não tem um começo, né? Então a questão é a seguinte: houve um princípio ou passado é infinito? Aí você tem um problema, né? A minha refutação para isso é a seguinte: que se o passado fosse infinito, o presente não existiria. Então, se o presente não existisse, nós não estaremos aqui. Então, a próxima coisa é a seguinte: se teve um começo, esse começo é ex nihilo ou ex nihilo nihil fit. Ou seja, ex nihilo significa tudo começou a partir do nada, ou seja, o nada é o começo de tudo. O nada não existe. Esse é exatamente o significado de nada. Nada significa aquilo que não existe. Então, tudo veio de algo que não existe ou ex nihilo nihil fit. Do nada, nada vem. Né? Ou seja, ex nihilo, tudo veio daquilo que não existe, do nada, ou ex nihilo nihil fit. Tudo veio de algo. Por quê? Porque do nada, nada vem. Então, aí você vai lá e pensa assim, cara, tudo só pode ter vindo de algo, né? Tipo, não do nada. Mas o problema é que se você for cristão, né? E concordar com ex nihilo nihil fit, você acaba negando Deus. Por quê? Porque Deus criou tudo do nada. Então você teria que admitir ex nihilo. Então você teria que admitir que tudo veio de algo que não existe. Porque depois de Deus vem aquilo que não existe, o nada. E depois do nada vem o universo, segundo os cristãos. A interpretação errada da Bíblia. Mas tudo bem. Eu posso levar isso em consideração. Mesmo sabendo que não é isso que a Bíblia diz. Mas aí você tem Deus criando tudo do nada. Então, se você acha que Deus existe, então você tem que concordar que tudo veio do que não existe. Porque primeiro veio Deus, depois veio o nada, depois veio a existência. Então a existência primeiro teria que vir do nada. E o nada teria que vir de Deus. Se você discorda que a existência pode vir daquilo que não existe, então você concorda com ex nihilo nihil fit, que do nada nada vem. Então tudo veio de algo. E não pode ter sido de algo com uma singularidade. Porque a singularidade é um erro da teoria. Por quê? Porque é uma falha matemática. Na matemática, quando você tem uma divisão por zero, significa que tem algum erro. Bom, a questão dos buracos negros, não, diminuindo de tamanho e tal, essas coisas. Agora, a questão da singularidade inicial do Big Bang. Como que você resolve isso? Então você precisa de um modelo
Mas antes, né, a questão do nada, nada vem, ou tudo veio de algo. Eu queria levantar essa questão aqui. Por exemplo, obviamente não faz sentido nenhum tudo ter vindo do nada. Então, tudo teve que vir de algo. Por que eu acho isso? Porque eu sou um observador da natureza. E na natureza, nada vem do nada, tudo vem de algo. Um bebê, ele vem da barriga da mãe. A mãe, ela veio da barriga de outra mãe, que veio da barriga de outra mãe, que veio da barriga de outra mãe, que veio da barriga de outra mãe. Entendeu? Você nunca vai ver algo vindo daquilo que não existe na natureza. Você nunca vai... Ou seja, tipo... Lembre-se, o nada é aquilo que não existe. Ou seja, você nunca vai ver na natureza algo vindo do nada. Toda vez que você observar a natureza, você sempre vai ver algo vindo de algo. Uma explosão. Cara, na realidade, se você observar uma estrela, quando ela explode... Bom, o que acontece com ela? Ela vira vários pedaços que vão pra todos os lados? Não. Ela pode acontecer várias coisas com essa estrela. Uma delas é ela virar um buraco negro. Então isso prova que a própria realidade prova que uma explosão pode não criar, porque criar significa ex nihilo nihil fit. Criar significa fazer algo do nada. Né? Mais ou menos ex nihilo. Tem o ex nihilo nihil fit porque vem do nada. Tudo que vem do nada é ex nihilo, né? Não, ex nihilo nihil fit é do nada nada vem, né? Então, criar significa fazer do nada, ou seja, fazer ex nihilo, creatio ex nihilo, criar a partir do nada. E como na realidade a verdade aproximada, o que é a verdade aproximada? É que você tem mais próximo da verdade. Se você pegar todas as informações, todos vão chegar na verdade aproximada. E a verdade aproximada é que não veio de ex nihilo, e sim de ex nihilo nihil fit, ou seja, tipo, quer dizer, não veio do nada, não é ex nihilo, não, tipo, não, quer dizer, ex nihilo nihil fit, do nada nada vem, ou seja, veio de algo. Essa é a verdade aproximada. Por quê? Porque a verdade é inalcançável e a ciência reconhece isso, por isso que ela é cética. Então, tudo veio de algo. Não pode ter uma singularidade. Não pode, né, ser uma singularidade, porque uma singularidade é um erro, não faz sentido nenhum, porque uma singularidade é um passado infinito. Cada vez que você volta no passado, tipo, do Big Bang, você nunca vai encontrar o começo, porque é infinito, é uma divisão por zero. Então está errado. A teoria do Big Bang está errada. E aquela questão lá, tipo, algo pode viajar mais rápido que a luz. Se você negar isso, né, que é fisicamente, né, que isso, né, é uma realidade física, né, que algo pode viajar mais... Eu não estou dizendo tudo, né? Estou falando a respeito da partícula do buraco negro, que diminui de tamanho e tal. Então você tem um dogma, e isso não é científico, a ciência é contra os dogmas. Então, bom, de qualquer forma, ninguém é obrigado a aceitar a ciência. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, você pode cuspir na cara da ciência, esfaquear a ciência e chutar a ciência e cagar em cima dela. Você pode fazer o que quiser. Mas eu estou explicando a conclusão da verdade aproximada através da observação da natureza. Eu estou explicando quando você olha para as coisas e vê as coisas. Não é algo que vem da imaginação, e sim algo que acontece na realidade quando você observa a realidade. E a realidade pode ser muito estranha às vezes. Realmente pode ser muito estranha às vezes. É só observar a mecânica quântica. Então, veio de algo. Não é uma singularidade, obviamente. Então, eu desenvolvi um modelo. Um modelo cosmológico com base no modelo de ovo cósmico de universo emergente, onde você tem
uma esfera tridimensional, quadridimensional, espaço e tempo. E essa esfera quadridimensional, ela infla e aumenta de tamanho. Meu modelo é diferente. Meu modelo se chama a grande bola. Que no começo existia uma grande bola. Alguém pode dizer assim, não faz sentido nenhum, tá ligado? O que existia antes da grande bola? Por que você não se pergunta o que existia antes de Deus? Aí você vai dizer, não existia nada antes de Deus. Não existia nada antes de Deus, então pode acontecer a mesma coisa com a grande bola. Então nada veio antes da grande bola. Isso é uma brincadeira? Não, é sério. O modelo físico realmente funciona. Hipoteticamente funciona. Na prática, aí eu já não sei. Mas a grande bola, o que ela diz? Diz que todo o universo, que não é infinito, ele estava concentrado. E quando você observa o universo, você vê esse padrão. Que padrão? Você vê bolas tridimensionais. Eu acho que o que mais existe no universo são bolas tridimensionais. Por exemplo, nós somos feitos de partículas. Somos feitos de átomos. Cada átomo é feito de elétrons. Uma quantidade absurda de átomos. Cada átomo é feito de elétrons. O átomo ele tem um núcleo atômico. Esse núcleo atômico ele tem as partículas. É composto pelas partículas que são os prótons e os nêutrons. E os elétrons eles orbitam o núcleo do átomo. E dentro esses prótons e nêutrons, eles são compostos por partículas ainda menores chamadas quarks. Todas essas partículas elas têm o formato de uma esfera tridimensional. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que mais existe no universo é o formato tridimensional. Isso é uma coisa interessante, é interessante. Isso realmente ajudou a chegar na conclusão da grande bola. Mas não é só isso, você não observa as esferas tridimensionais só nas menores escalas. Elas são tridimensionais e temporais porque são afetadas pelo tempo. Você observa não só isso em escala subatômica, mas em escala macroscópica. Você observa, por exemplo, o planeta Terra é uma esfera tridimensional. As bolas do seu olho são esferas tridimensionais. Você é composto por esferas tridimensionais. Só não vê porque são muito pequenas. Uma bola de futebol ela é uma esfera tridimensional. Uma bola de golfe é uma esfera tridimensional. Uma bola de boliche é uma esfera tridimensional. O Sol é uma esfera tridimensional. O sistema solar é composto por esferas tridimensionais. Todas as galáxias do universo são compostas por esferas tridimensionais. Só o universo observável que não parece uma esfera tridimensional. Mas tirando isso, se você parar para prestar atenção na natureza, a maioria das coisas são esferas tridimensionais. Parece que a natureza ela tem um fetiche por bolas. Então, se você voltar ao universo no passado, tipo, até o início, você vai ter um estado muito quente, como na teoria do Big Bang. Por quê? Porque todo o calor do universo estava centralizado em um único ponto. Nessa grande bola, todo o calor estava centralizado em um único ponto. E depois do T0, do tempo zero do início do universo, que é no T igual a zero, depois que saiu do T0, o calor foi tão grande, concentrado ali nessa bola, que fez com que ela explodisse. No que ela explodiu, ela virou um monte de poeira, e essa poeira, por causa da gravidade, começou a interagir entre si e originar todos os sistemas complexos que conhecemos hoje. Isso é o modelo da grande bola. Bom, nesse modelo não existe singularidade. Agora, se você encontrar algum erro que não seja singularidade, mas eu não acho que exista nenhum erro nesse modelo. Simplesmente ele descreve a evolução do universo.
simplesmente um modelo hipotético sem matemática nenhuma. Eu não sei o quão preciso é, mas ele não tem uma singularidade. Isso resolve o problema da singularidade. É como um modelo de ovo cósmico de universo emergente, onde o universo é uma esfera tridimensional, uma quadridimensional, que infla e aumenta de tamanho. Só que em vez de inflar, ele explode. Não tem singularidade. Explosão. Uma explosão, ela pode... Sim, pode. Porque como foi originada a Terra de acordo com os cientistas, né? A Terra, ela foi poeira. Quando essa bola explode, ela gera o quê? Poeira. E a gravidade faz com que essa poeira se junte. Aí você tem a Terra. Essa é a explicação científica para a origem do planeta Terra. Mas então é isso. O que falta é explicar. Eu acho que a única coisa que falta é explicar. E agora, tipo, a causalidade. Você tem um determinismo, você não tem livre-arbítrio. Né? Você tem determinismo em escalas macroscópicas. E você tem um determinismo quântico, digamos assim, em escalas subatômicas. Por quê? Porque as partículas não têm livre-arbítrio. Elas são livres, mas elas não têm o arbítrio. Nós temos arbítrio, mas não somos livres. Então, ainda falta alguma coisa. Falta entender tudo isso de forma melhor. Falta entender essa causalidade melhor. Falta entender toda essa causalidade melhor. Eu acho que esse é o último quebra-cabeça. Pelo menos de acordo com todas essas hipóteses que eu apresentei.